E a partir de agora, aqui em nosso programa, temos um bate-papo fantástico, minha gente. E vamos ter informações sobre estética facial com ela, doutora Camila Cândido, cirurgiã dentista, que sempre está aqui no El e Você, passando muita informação, desmistificando a estética facial, né, doutora? Sim. E lógico, sempre mostrando quais são os caminhos corretos e quais são os procedimentos seguros a se fazerem, né? Sim, sim, sim. Seja bem-vinda sempre, doutora. Obrigada. Ia falar justamente para evitar tudo que a gente vai conversar aqui hoje. É verdade. Nós temos um bate-papo fantástico hoje, minha gente. Vamos falar de intercorrências nos procedimentos estéticos. São coisas que acontecem, infelizmente, cada vez vem acontecendo mais, mas existe formas de se prevenir e a doutora Camila está aqui justamente para nos ensinar, né, doutora? Nós somos a favor da estética, eu acredito, recursos que são oferecidos hoje em dia, que aumentam a autoestima da mulher, a autoconfiança, mas eles devem ser feitos de forma segura, com bons profissionais, né, doutora? Porque, infelizmente, a gente, se você abre a internet e procura saber sobre erros em procedimentos, sobre intercorrências, são assustadores as imagens, que a gente toma conhecimento também de coisas que acontecem, né? Sim. Hoje a gente vai falar assim de um tema muito importante, né? Muito sério. Sim. Porque vem acontecendo muito recorrente essa questão das intercorrências, que nem sempre é só intercorrências, né? Às vezes, muitas das vezes, seguido de negligência. Olha, né? Só. Então, a gente tem que conversar isso, assim, bem direto em relação às intercorrências que chegam até nós, né? Sim. Então, o principal alerta, né, que eu falo bastante isso com as pacientes, desconfiem do que é barato, né? Tá muito barato, tá muito fora do mercado. Por quê? Porque a fornecedora, isso aí é o que a gente mais ouve. Mas ela me disse que a fornecedora fez uma promoção. Gente, não é verdade, né? Então, assim, desconfiem. O que vai aplicar em mim, né? Quando você vai no cabeleireiro, eu gosto de fazer bastante essa analogia, porque o cabeleireiro, ele é um bom cabeleireiro, tão importante, né, para a saúde do nosso cabelo. Então, se você vai procurar um cabeleireiro para descolorir o seu cabelo, você vai preocupar, será que ele vai usar um bom descolorante? Será que ele entende o que ele vai fazer? Né? E se quebrar meu cabelo, né? Então, sim, essa analogia é boa, doutora, porque a doutora está falando que o mesmo procedimento que você se utiliza, verificando lá qual é a tinta, o que ela vai colocar no seu cabelo, você deveria fazer também, né, na questão dos procedimentos estéticos? Com certeza. Geralmente as pacientes não fazem, né? Não. Não fazem, normalmente procuram profissionais que às vezes sabe injetar, né? Então, assim, não é isso, vai muito além disso, né? A gente tem problemas com produtos que não são originais, a gente tem problema com produtos que não têm Anvisa, a gente tem problemas com profissionais que não fazem um protocolo adequado de biossegurança, né? E ocorre infecção, usar o material no lugar errado. Então, assim, é muito... isso vem acontecendo muito. Eu vi até que a gente, numa entrevista nossa, você falou que talvez seja pelo acesso mais fácil. Sim. Né, hoje em dia. Que hoje em dia a oferta é muita, né? São vários profissionais também que podem realizar. E muitos que também nem podem, realizam, né, doutora? Que é o perigoso. Sim, né? Sim. É o perigoso. Então, existem as intercorrências que são reversíveis e existem as intercorrências que não são reversíveis, né? Não tem como consertar. Não tem como consertar. Então, dependendo do material que o profissional utiliza, né, não tem como remover, que é o caso do PMMA, que é um dos principais vilão. Sim, né? Tem muito, quando você pesquisa sobre esses preenchimentos, preenchimento que fala, doutora, com PMMA? Sim. Tem um vasto questionamento, porque é um acrílico o material?
E assim, muito se fala do PMMA injetado no bumbum, né, em perna. Então, como não é da minha especialidade, então a gente vai falar sobre a questão do lábio, né? Usa PMMA também? Usam bastante PMMA em lábio. Nossa! Um exemplo muito claro que eu tive o prazer de poder ter de perto, de atender, que é a nossa querida Gretchen, né? Ela teve muitas intercorrências devido ao preenchimento com PMMA no rosto. Olha só, não sabia que, infelizmente, ela ficou um tempo deformada, agora deu uma boa melhorada, tá né? linda. Nossa Senhora, mudou totalmente. Mas eu não sabia que aquele visual foi devido a intercorrências. É assim, na época, quando ela fez, era o que tinha, né? Então, assim, claro que a gente vai avançando, os estudos vai avançando a tecnologia e vai vendo que vai ficando em desuso, né? Porém, alguns profissionais visando apenas lucro ainda utiliza certos materiais que são mais baratos, enganando o paciente. Pensando só na questão financeira, né? Exatamente. E não na saúde. Exatamente. Então, ocorre. Eu vejo muitas pessoas, né? Nossa, como a Gretchen, ela ainda é utilizada muito como a referência, analogia, né? Da harmonização. Não quero ficar igual a Gretchen. Sim. E, gente, ela é tão linda pessoalmente, sabe? Um ser humano de luz, eu não tive esse prazer de conhecer, né? E assim, hoje, com bastante tempo, bastante técnicas, né, tá conseguindo reverter, o rosto dela tá ficando bonito, ela tá linda de novo. Então, assim, os cuidados que tem que ser do paciente, né? O paciente precisa escolher o profissional ao qual ele vai submeter aos procedimentos que não são tão simples, né? É a primeira dica, né, doutora? É a escolha do profissional. Se você sente à vontade, sabe o que você quer fazer, tem aquele sonho, porque todo paciente chega lá com um sonho, né? Sim. Então, a primeira precaução que você tem que ter, que tem que estar lá na sua lista, lá, número 1, é a escolha do profissional. Escolha bem, escolha um profissional sério, um profissional que é honesto com você e também, se acontecer uma intercorrência, ele é qualificado para resolver, né, doutora? Exatamente. Esse é o X da questão, né? As intercorrências, elas podem acontecer, né, com todo tipo de procedimento. Sim. Né? Seja ele invasivo, não invasivo, isso pode ocorrer, é natural. Eu falo até que só vai bater um carro quem dirige, né? Sim. Então, as intercorrências, elas só vão acontecer na mão de quem faz. Agora, o X da questão o profissional é apto, né, a resolver aquela intercorrência, né? E tá te dando a qualidade para que, se ocorra uma intercorrência, ela seja resolvida prontamente para que você não tenha sequelas. Olha só. Né? Então, assim, tudo isso agrega no valor, né? Porque o profissional gasta muito para estudar, né? A gente gasta muito para ter qualidade. E quem também leva o trabalho com essa seriedade também investe em produtos de primeira. Né, doutora? Veste um bom protocolo de segurança no seu consultório, que são coisas que encarecem o processo. Exatamente. Então, assim, por que eu estou falando sobre isso? Porque vem muitas intercorrências no consultório e a primeira coisa que eu pergunto para o paciente, né, principalmente de lábio, não que ocorra mais em preenchimentos de lábio, mas é um dos procedimentos mais realizados, mais procurados e realizados por profissionais que não são habilitados. Olha só. Então, chega no consultório, paciente, a primeira coisa que eu pergunto cadê a etiqueta do material que foi colocado em você? Aí o paciente, que etiqueta? Né, tem que ter, né? Foi aplicado um material em você, você precisa ter, isso é um amparo do profissional
e do paciente. Então, o profissional sério, ele já tem como procedimento isso aí. Claro. Olha, a etiqueta é essa, o lote é esse produto que foi injetado em você, porque é algo que está invadindo o seu corpo, né, doutora? Lógico. Precisa ter essa seriedade. Lógico. Então, isso fica anexado no prontuário do paciente, assinado pelo paciente, e o paciente leva assinado pelo profissional também, porque isso é um amparo, né? A gente compra um fármaco, né? Um ácido hialurônico, ele é um fármaco. Uma indústria produziu e eu comprei, né? Então, eu comprei de alguém que tem essa conduta correta. Mas ele pode ter sido armazenado de uma forma incorreta antes de chegar no meu consultório, por exemplo, né? E eu, com aquela etiqueta, eu tenho o meu amparo. O paciente tem o amparo, né? Então, quando eu faço essa pergunta e o paciente não sabe nem o que é essa etiqueta, nós profissionais já deduzimos que não foi feito um protocolo correto desde a questão da etiqueta do produto que foi colocado no paciente. A partir daí você já desconfia de tudo, né, doutora? É, porque a gente precisa saber, né? Então, o paciente, ele chega, então o paciente não sabe, mas eu sei que a marca que usaram foi tal, porque eu paguei pelo produto tal. Já está errado, porque não é o paciente que determina o produto que vai ser colocado nele, né? É o profissional que precisa determinar, diante da queixa do paciente. Então, você já vê que já está errado, né? Então, infelizmente, ainda há muitos profissionais que vendem o produto, Olha né? só. Quantos ml você quer? Eu tenho aqui da marca... Isso é verdade, doutora. Olha, vamos colocar 1 ml, não sei, isso aí, né? A gente ouve Eu tenho muito. da marca tal, da marca tal, da marca tal. Cada um com um preço distinto. Né, entendeu? E aí, para você explicar para o paciente que mesmo sendo a marca tal, existem vários tipos de produto. Então, o produto que eu uso para colocar numa mandíbula não é o mesmo que eu vou usar para colocar na boca, né? Então, não é só a marca. Entendi. Né? Às vezes, botox por pontos também, já viu essa, doutora? Se você fizer 5 pontos é tantos, 10 pontos eu achei o máximo isso aí. Então, imagina, né? Porque cada um precisa de um tipo, né? De uma harmonia em relação aos locais que você vai aplicar a toxina botulínica. Não é assim, Com certeza. Né? E a toxina botulínica também, um dos campeões de intercorrência que Jura, a gente doutora? recebe. E a gente acredita que a toxina botulínica é algo mais simples? Não é tão simples, né? Porque existem as pessoas que aplicam com receita de bolo. Sim, né? entendi. Tem lá aquele manualzinho, aplica o ponto aqui, o ponto ali, o ponto aqui, o ponto aqui. Mas e se aquele paciente tem uma flacidez um pouco a mais, né? Se aquela flacidez está no músculo, então você ocorre, que é o mais frequente, que é a ptose, né, das pálpebras. Meu Senhor! Então, assim, é muito comum. O paciente chega no consultório com uma sobrancelha lá em cima, outra aqui embaixo e me ajuda, né? Então, assim... Porque o profissional que realizou o procedimento não analisou o paciente mesmo, que cada indivíduo é único, né, doutora? Então, você precisa analisar quais são as necessidades ali, o que é possível também. Doutora, estou realmente impressionada. Eu não sabia que a toxina botulínica causava tanta intercorrência. Doutora, vai pedir para segurar um pouquinho, eu vou chamar o intervalo, mas calma que só está começando. A gente volta com muito mais, doutora Camila Cândido. Estamos de volta com este bate-papo sensacional, falando de estética facial, falando de intercorrência, como evitar as intercorrências, quais os sinais de alerta, e a doutora Camila Cândido está passando tudo aqui de primeira mão para a gente. Doutora, finalizamos o bloco anterior, estávamos falando da questão da toxina botulínica. Todo mundo já está tão íntimo, tão familiarizado, é um procedimento tão usado, que a gente até esquece que também precisa seguir todo o protocolo de segurança, né? Com certeza. Desde a antisepsia da pele, né? A questão de agulha, a questão do manuseamento do produto, né? Biossegurança. Então, assim, é muito delicado, né? A questão da gente estar aqui falando de conduta de profissionais, Sim. né? De citar
condutas assim que a gente vê mesmo nos stories do Instagram, né? Vê muita coisa que você fala, estou chocada. Vê. E tem hora que eu olho e falo, eu não tô acreditando que esse profissional postou isso, sabe? Sério? Assim, umas coisas muito... que faz parte do dia a dia, de coisas simples que poderiam evitar... Você vê o tamanho do risco, né? Exatamente. Que muitas pessoas, assim, se colocam por causa, muitas vezes, da questão financeira. Doutora, quais são as principais intercorrências e o que é intercorrência? Que a gente poderia, é uma vermelhidão, é um inchaço, o que seria? Tá. Um hematoma? As principais intercorrências, ela vem de produtos normalmente inadequados, né, para o local inadequado, né? Então, depende muito. Às vezes também, um protocolo que a gente precisa seguir muito à risca é o que o paciente chega falando também no consultório, né? Às vezes o paciente já fez um procedimento em um outro lugar, aí vai e não te fala nada, né? Isso acontece mesmo, né? Acontece, mas então, assim, a gente honestidade do paciente para com o profissional, então é algo fundamental. É fundamental. Olha só, a gente precisa realmente puxar a orelha das mulheres e homens que acabam omitindo muitos procedimentos que já realizaram, ou o tempo que fez, porque a pessoa está querendo fazer novamente, né? Sobre exatamente isso. Então, por exemplo, o paciente colocou um ácido hialurônico, chega no seu consultório, você bate o olho, você pega, você apalpa, você sente e vê que tem, né? Então, se o paciente fez um ultrassom microfocado, por exemplo, né, num outro lugar e achou que não viu o resultado, porque às vezes a falta de entrosamento, de entendimento, causa isso. O paciente acha que não teve resultado e vai em outro lugar e não fala nada. Foi mal orientado também, né, doutor? Geralmente o profissional tem que falar, olha, calma. Exatamente. Espera, o resultado Mas tem pacientes acontece. que são, assim, muito ansiosos também. Olha só! Existe. Né? A gente também não pode... É complicado também para o profissional, né? Porque ele que fica com a culpa, muitas vezes. Porque a pessoa propaga uma insatisfação, mas não conta a parte que lhe cabia, que não foi realizada. Então, assim, que esse programa sirva, né, de orientação para o paciente, que é importante, né, relatar para o profissional. Eu falo até com os pacientes, eu gosto de saber exatamente o que você não gostou, né, para a gente poder sentir o que ela realmente busca. Então, voltando ao ultrassom, por exemplo, o paciente não te relata. Aí você vai e faz ali um outro procedimento em cima de pontos de coágulos que foram formados, né? Aqueles tecidos estão em cicatrização, requer um tempo, né? E você vai e faz um outro procedimento porque a olhos nus não consegue ver no caso do ultrassom, né, doutora? No caso do ultrassom, por exemplo, não. Há outros bioestimuladores que pode também acontecer, né? Como o Radiesse, o Sculptra, né? O Eleva. Coloca, não tem nada, tá tudo bem, e o paciente vai, quer fazer uma outra sessão em cima de outra sessão. Meu Senhor! Né? Então, assim, causa um inchaço demasiado, né? Pode causar... Então, assim, eu falo para as pacientes já vão e levam por escrito toda a orientação. E eu mesmo deixo bem enfatizado. Qualquer coisa que tiver, que você perceber que não está escrito aqui, pode perguntar. Porque um hematoma, às vezes, pode ser comum em alguns casos, mas pode ser uma intercorrência em outros casos. Entendi. Né? Aí então, a pessoa fala, olha, só tem um hematoma, assim é normal nesse procedimento. Só tá roxo. E não te avisa. E aí o problema vai se complicando. Exatamente. Ou coloca o fio, né? Tá ali aquela vermelhidão, não, tá normal, né? É normal, coloquei o fio. Não, às vezes não é normal, às vezes ali já é um sinal de uma infecção, Entendi. Né? Então, assim... Você precisa estar atento e comunicar ao profissional. Resumindo, não tem aquela receitinha, o que é uma intercorrência e o que é normal, né? Entendi. De acordo com o organismo de cada um, com a medicação, patologias, né?
No caso de reações alérgicas também, né, doutora? Exatamente. Com certeza a doutora deve ter aí um procedimento para fiscalizar essas pessoas que têm algum tipo de alergia. Normalmente, o profissional, pela anamnese, a gente consegue detectar isso com algumas perguntinhas estratégicas em relação a alergias, né? Mas, mesmo assim, como na ciência nunca não é nada exato, né? Não é nada exato. Depende de vários fatores. Pode acontecer algum tipo de intercorrência que seja a primeira, né, de várias. Fez vários procedimentos e nesse aqui aconteceu algo. Exatamente. Então, isso é possível e pode acontecer. E tudo depende, lógico, da preparação do profissional para lidar com aquilo, né? Sim. E o tempo também, pelo que eu entendi, o que a doutora falou. Que é fundamental. Fundamental? Exatamente, é fundamental. Então, tudo é o que eu falo para o paciente. Nós temos no nosso consultório um protocolo, né? De no dia seguinte perguntar se está tudo bem, faz parte. Mas daqui 2 dias estou sentindo alguma coisa que não é normal. Tem que entrar. E aí é quando eu volto lá no começo da conversa, quando a gente falou em negligência. Sim. Né? Porque às vezes o paciente relata para o profissional, eu estou sentindo aqui uma dor. E o profissional às vezes acha, é normal. Né? Mas... Ou tá com frescura, né? Não é verdade? É normal. Já ouvi muito isso, doutora. Fala, olha, esse paciente, mas é muito fresquinha, mimada, então tá sentindo uma dorzinha, toma um analgésico. Não é verdade? E não toma ali um tempinho para pedir um vídeo pro paciente, né? Faz um vídeo para mim apertando, tocando. Há quanto tempo você tá com essa dor? Porque hoje em dia a gente tem essa facilidade, né? Não precisa o celular tá ali, né? Não precisa nem do paciente se deslocar em certos casos, né? Para você ter ali uma atenção especial àquela paciente que está relatando que tem alguma coisa. Então, as intercorrências que chegam no consultório normalmente vêm em seguida de negligência. Olha, que pena, né? Isso é algo assim que a pessoa vai em busca da realização de um sonho. Lógico que tem a parte do paciente também que precisa estar aí totalmente com honestidade, sabendo o que está fazendo e comunicando ao profissional. Mas o profissional também precisa ter essa seriedade, ter essa preocupação no pós, né? Sim. Acompanhar esse pós. Com certeza. O pós, ele é muito importante, ele é mais importante até mesmo que a consulta principal, né? O profissional, eu pelo menos, gosto de deitar no meu travesseiro e dormir em paz. Entendo. Né? Então, para isso os meus pacientes precisam estar bem acompanhados, precisa saber o que é normal, o que não é normal, né? Em casos de fios, é o que a gente tem mais preocupação. Porque causam aquelas praguinhas. O procedimento é invasivo também, né, doutora? Bem causam invasivo. Aquelas praguinhas, né? Entendi. Os primeiros dias ficam assimétricos, né? E o paciente fica desesperado. O que eu fui inventar, né? Mas a gente, profissional, tem que entender que pro paciente aquilo não é normal, né? Então... Com certeza. Nossa, você vê a seriedade que você precisa ter com você e também estender ao profissional que você escolhe, né, doutora, para a realização desses procedimentos estéticos, para realmente você ter o resultado que você espera, você sair satisfeito, não se colocar em risco, manter a sua saúde em dias, né, doutora? Com certeza. E assim, ser um pouco mais criterioso, né? Nunca não tenha vergonha, sabia que às vezes o paciente tem vergonha de ficar perguntando? Não, tipo, não pode. Como se estivesse desconfiando do profissional. Não é. O procedimento, na realidade, por tudo que a doutora nos passou aqui, eu vejo que para não ter causar essa situação da pessoa se sentir como se estivesse desconfiando, o profissional mesmo, né, de falar, aqui sua etiqueta, o produto é esse aqui, o lote é esse. Então, eu acredito que é mais uma postura do profissional, né? Deixar isso, assim, bem transparente. E assim, lembrando que o paciente não sabe disso, né? Sim. Então, o paciente, ele chega no consultório, ele não sabe que ele tem que levar uma etiqueta. Então, quando você, vamos por uma cirurgia plástica, quando você coloca um silicone, você leva, o cirurgião, ele é bem claro, guarde isso, né? Porque aquilo ali é um respaldo seu e do profissional que colocou aquele silicone.
né? Então, o ácido hialurônico é a mesma coisa. É a mesma coisa. E ainda tenho pacientes que já são pacientes há muito tempo, que eu já sei que vai perder. Aí eu falo, deixa aqui no teu prontuário, que se você precisar, tá aqui. Então, é mais seguro, é né? mais seguro. Então, assim, são coisas que realmente não é o paciente que tem que saber, não é o paciente que vai chegar lá no seu consultório perguntando, cadê? Não é. É o profissional que precisa também se respaldar, Sim. né? A gente também compra o produto, né? Então já é mais um sinal de alerta, né? Quando o profissional não oferece esse tipo de transparência, você também já precisa desconfiar, ligar o seu sinalzinho de alerta e ver que talvez você pode estar se colocando em risco, né, doutora? Com certeza. Doutora Camila Cândido, maravilhosa, sempre trazendo pautas sensacionais que a gente consegue passar aí essas informações para as pessoas fazerem seus procedimentos estéticos, faciais com mais segurança. Foi sensacional esse bate-papo, doutora. Não deixar de fazer, né? Ser criterioso quando fazer, só isso. Doutora, obrigada mais uma vez e Obrigada, até a próxima.